Então, vamos começar. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para poder estar aqui falando sobre esse tema tão relevante, né, que é a atividade física em pacientes sarcopênicos. Eu compartilho do nervosismo da professora anterior, enfim, mas vamos seguindo aqui. Bom, quando a gente, só para começar, não existe nenhum conflito de interesses, né? E todas as fotos e vídeos de arquivo próprio, eu tenho o termo de liberação de imagem. A sarcopenia, ela começou, né, a ser definida em 2010 por esse grupo europeu, né, que estudava pessoas idosas com sarcopenia. E a partir desse período, a partir de 2010, começou-se a notar desfechos clínicos muito negativos quando conseguia se identificar o paciente com sarcopenia, né? E desde 2010 a 2018, várias pesquisas foram acontecendo referentes a esses desfechos negativos, até que em 2018 esse mesmo grupo europeu ele definiu, né? Ele conseguiu trazer essa definição palpável para a gente como a sarcopenia como uma doença de origem muscular, né, que representa, que é característico como a baixa força muscular, e essa baixa força muscular é o determinante principal para disparar, né, o gatilho da investigação para a sarcopenia. Hoje é uma doença reconhecida, tem até CID, né, o CID-10M62.84, e o próprio grupo europeu, né, eles trazem que estratégias de tratamento e intervenção precoce podem ajudar na prevenção e até retardar o desenvolvimento da sarcopenia. Então, assim, se torna realmente muito importante o diagnóstico precoce. E aí, quando a gente fala dos desfechos negativos, né, que foi identificado principalmente nesses 8 anos, de 2010 a 2018, observou-se que o paciente com sarcopenia tinha um aumento de risco de complicações, como isolamento no leito, né, quando ele era hospitalizado, aumento de complicações como TVP, TEP, lesões por pressão, até por conta desse isolamento, o aparecimento da fadiga muscular, né, fadiga psicológica e perda da função num estado mais grave. Isso, consequentemente, gerava uma piora do prognóstico de reabilitação, o aumento de internação hospitalar, se hospitalizado, né, e aumento do índice de morbimortalidades desse cliente, desse paciente. Consequentemente, aumentando os gastos em toda a área da saúde, né. A sarcopenia, por si só, ela foi inicialmente associada a indivíduos idosos, né, associada à própria senilidade, né. Só que hoje a gente sabe que não existe um fenótipo correto para a sarcopenia, né? Existem alguns grupos de risco, inclusive, que podem gerar essa sarcopenia a curto e longo prazo, como, por exemplo, indivíduos sedentários, obesos, né? E a gente vai falar um pouquinho desse público posteriormente, internações hospitalares, principalmente aquelas de longa permanência, as próprias neoplasias, né? Que é o assunto principal hoje, entre outros. E o mais importante, né, é saber que por muito tempo a sarcopenia ela foi negligenciada, né, e subtratada na prática regular. Isso porque faltava-se ferramentas avaliativas palpáveis, né, e pontos de corte para poder fazer um diagnóstico correto. Então, por vezes, a sarcopenia não era corretamente identificada. Quando a gente faz a correlação, né, de sarcopenia e câncer, a gente sabe que, para o público oncológico, a sarcopenia também representa um aumento da mortalidade das morbidades, né? Isso porque a perda da força muscular, a perda da massa magra, isso, consequentemente, faz o paciente perder função e, consequentemente, também, esse paciente ele fica mais restrito a todas as suas atividades, podendo ter complicações motoras e ou respiratórias, né? E hoje a gente sabe que a sarcopenia é uma das principais características de pacientes que evoluem com caquexia tumoral. Então, assim, existe a diferença da caquexia e da sarcopenia, né? E a gente sabe que a sarcopenia é um possível sinal da caquexia.
E a sarcopenia por si só, ela pode ocorrer em qualquer fase da doença e ou tratamento oncológico, né? Então, a gente pode ter um paciente que chega para a gente no momento diagnóstico já com a sarcopenia, né? Ou pode desenvolver essa sarcopenia durante todo o tratamento. E existem alguns fatores de risco, né, para esse paciente oncológico desenvolver esse quadro, que são fatores de risco relacionados ao câncer, aos antecedentes clínicos do próprio paciente e relacionados também ao tratamento oncológico. Quando a gente fala dos fatores relacionados ao câncer, a gente sabe que o próprio câncer, o próprio paciente com câncer tem um aumento do gasto energético basal. E isso, consequentemente, leva ele a um estado de fadiga e perda de força, e isso tudo num ciclo vicioso. A astenia, a anorexia, né, a própria inflamação, o metabolismo desequilibrado do câncer, entre vários outros fatores que a gente poderia citar. Quando a gente fala dos antecedentes clínicos do paciente, os fatores de riscos relacionados a esses antecedentes, a gente tem a idade, né? Como eu disse lá no começo, a sarcopenia ela foi previamente estudada no público idoso, né? E hoje a gente sabe também que a idade é um fator de risco para o aparecimento do câncer. Então, a idade é um dos antecedentes clínicos do paciente que leva ao possível aparecimento da sarcopenia. Disfunções nutricionais prévias, como a própria obesidade, né, o próprio emagrecimento, enfim. O sedentarismo, déficits hormonais e fatores genéticos associados. E a gente tem também os fatores relacionados ao tratamento oncológico, né? Como alguns tipos de quimioterápicos que podem desenvolver a fadiga e, consequentemente, a baixa atividade física, diminuição da força, diminuição da massa magra. A corticoterapia, né, que faz parte do tratamento de muitos tumores do sistema nervoso central, transplante de células-tronco, enfim. E a gente sabe que a corticoterapia administrada em moderadas e altas doses, nós podemos ter o aparecimento da fraqueza muscular, consequentemente da sarcopenia. Os isolamentos, e está muito relacionado a pacientes que fazem o transplante de células-tronco hematopoéticas, né, que fica bastante tempo em isolamento, justamente por fazer parte do tratamento, né, e logicamente associada aos quimioterápicos e outros tratamentos. Internações hospitalares prolongadas, às vezes o paciente ele vem para fazer uma cirurgia, tem que fazer um pós-operatório na UTI, e aí tem várias complicações. Dessas complicações, a gente tem essa internação hospitalar prolongada que gera fraqueza muscular adquirida e, consequentemente, também a sarcopenia, associada a todos os outros fatores oncológicos, né? Sequela da radioterapia, entre outros fatores. E aí a gente sabe que alguns tipos de tumores, eles têm mais correlação ao aparecimento da sarcopenia, como, por exemplo, os tumores gastrointestinais, e aí a gente pode trazer os tumores de estômago, esôfago, pâncreas, duodeno, tumores de cabeça e pescoço, que a gente tem um fenótipo muito particular até, né, dos pacientes de cabeça e pescoço, os tumores de pulmão, os pacientes hematológicos que fazem transplante, né? E mesmo sabendo disso tudo, para a prescrição dos exercícios, eu preciso entender qual fase do tratamento o paciente está e qual o objetivo do exercício de acordo com o tratamento eu quero, né? Isso para estabelecer benefícios a curto e longo prazo, né? Então, fase de tratamento, por exemplo, se eu tenho um paciente em neoadjuvância, eu tenho os fatores relacionados ao câncer, mais aos fatores relacionados ao tratamento, a quimioterapia, de repente, né? Então, isso associado, eu posso ter o desenvolvimento dessa fraqueza muscular. Até a fase de adjuvância, né? E a gente sabe que os tumores metastáticos, eles têm uma grande correlação com o aparecimento da sarcopenia e da caquexia, né? E nem por isso a gente deixa de fazer a reabilitação, a prescrição de exercícios, né?
Então, a gente sabe que os tumores metastáticos, eles tendem a ter o aparecimento mais frequente desse quadro. E aí, como quando eu falo, né, da fase, os objetivos do exercício, a gente tem que entender em que período do tratamento, em que local esse paciente chega até a gente, né? Se é um paciente de UTI, eu tenho os meus objetivos específicos. Se é um paciente que chega na minha clínica, né, para um tratamento ambulatorial, eu tenho um leque um pouco maior. Se é um pós-operatório, eu tenho que saber quais as limitações, né, para prescrever o exercício diante daquela cirurgia. O transplante, a mesma coisa. E isso tudo eu preciso identificar antes de prescrever o exercício físico. Mas antes também de prescrever o exercício físico, eu preciso fazer o diagnóstico correto dessa sarcopenia, né? Quando a gente fala de diagnóstico de sarcopenia, né, o ponto de gatilho para se fazer a avaliação da sarcopenia mesmo é a percepção e até a mesma avaliação da perda de força muscular, né? E aí o grupo europeu, né, de trabalho com pessoas com sarcopenia, ele nos traz esse organograma aqui, né, do lado, que ele nos traz um algoritmo, né, que é o FACS, para a gente conseguir fazer a identificação correta dessa sarcopenia. Onde o F vem da identificação dos casos, o A vem de avaliação, o C da confirmação e o S vem para a gente mensurar a gravidade dessa sarcopenia. Bom, passando por eles, o F, que é o Find Cases, né, que é a identificação dos casos, ele nos traz que o despertar, né, para a gente poder avaliar, ele vem para qualquer paciente que evolua com diminuição da força muscular e em qualquer fase do tratamento oncológico, né, justamente porque eles podem desenvolver a sarcopenia em qualquer fase. Eles trazem que a escala, a SARC-F, né, que é essa que está aqui na tela, ela é um ótimo recurso para a gente poder começar a suspeitar dessa sarcopenia, para a gente começar a identificar os casos de sarcopenia, né? Mas é importante salientar que, apesar de identificar, ela não confirma o diagnóstico de sarcopenia. Então, são perguntas, né, que fáceis, aplicáveis à beira-leito e até mesmo no próprio serviço de reabilitação, né? Perguntas como o quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5 quilos, dificuldade para atravessar um cômodo, quantas vezes esse paciente caiu no ano passado, né? E quando a gente tem um score maior que 11, eu tenho uma percepção assim, não diria favorável, mas a sarcopenia pode estar presente. Uma vez que eu consigo identificar os casos, eu preciso avaliar, né? E existem algumas ferramentas que também são de fácil acesso para a gente poder avaliar mais precisamente, né, o paciente com suspeita de sarcopenia. O primeiro é a força de preensão palmar, né, através do dinamômetro, que a Braskem, junto com a associação, o grupo europeu, ele traz alguns cutoffs, né, para homem abaixo de 27 kg força, eu posso considerar o paciente já com sarcopenia, assim, com uma provável sarcopenia, e mulheres abaixo de 16 kg força, também uma provável sarcopenia. Bom, Jonatas, não tenho dinamômetro, não tem como eu mensurar a força de preensão palmar. Existe o teste, né, o Charyan Test, que é facilmente aplicável, você não precisa de ferramentas, né, palpáveis igual ao dinamômetro, e que dá para a gente avaliar perfeitamente para fazer essa avaliação correta, né? Que é simplesmente o paciente sentado, né, com as mãos cruzadas sobre os ombros, e aí ele precisa fazer 5 subidas, né, levantar 5 vezes da cadeira em menos de 15 segundos. E é bem tranquilo, como eu disse, a gente não precisa de nenhuma ferramenta palpável para a gente poder aplicar essa avaliação do Charyan Test. Bom, o que o organograma, né,
do grupo europeu ele nos traz é que, uma vez que eu consigo avaliar e eu tenho o suposto diagnóstico da sarcopenia, eu já posso começar a tratar. Tá? Eu não preciso literalmente seguir o restante do organograma e do algoritmo, né? Mas, seguindo o algoritmo, o C ele vem para confirmação, né? Porque a sarcopenia ela só é confirmada através do teste que eu vou quantificar e qualificar aquela musculatura que o paciente apresentou perda de força, né? E para confirmar a sarcopenia, para detecção de baixa quantidade e qualidade daquele músculo, daquele grupo muscular, aconselha-se, então, a densitometria óssea ou a bioimpedância elétrica para a prática clínica, né? Algumas pesquisas, para título de pesquisa, né, eles trazem a tomografia, enfim, mas para a prática clínica, a densitometria e a bioimpedância, elas são mais utilizadas. Na prática clínica, a gente utiliza muito o ultrassom de quadríceps, né? Porque a gente tem um mais fácil acesso e dá para a gente mensurar, né, a espessura do músculo quadríceps. Na verdade, o músculo quadríceps ele é o nosso referencial, né? É ele que tem fibras tipo 1, tipo 2, ele tem um trofismo relativamente maior. Então, assim, ele é a nossa referência. Uma vez confirmada, eu passo a graduar, né, a gravidade dessa sarcopenia. E aí, quando a gente fala de gravidade, é interessante essa tabela, né, porque ela nos traz a provável sarcopenia, que a gente está lá no Find Cases, é o F do FACS, né, aplicando a SARC-F, onde eu consigo identificar a baixa força muscular. O paciente ele pode ser apenas sarcopênico, onde eu tenho baixa força muscular e baixa quantidade de qualidade muscular, né? E eu tenho o quadro de sarcopenia grave, onde eu tenho, além da baixa força muscular, baixa quantidade ou qualidade da musculatura, eu também tenho a perda da funcionalidade, né? A baixa performance física. E aí, para avaliar, né, essa gravidade, existem alguns testes fáceis também que não precisam de uma ferramenta palpável para a gente poder aplicar, como o teste de velocidade de marcha, né? Uma vez que o paciente faz menos que 0,8 metros por segundo, eu posso determinar o paciente com sarcopenia grave. O teste do time up and go, que é o simples fato de levantar, andar 3 metros e voltar, que ele tem que fazer menos de 20 segundos. Se ele fizer mais de 20 segundos, eu tenho uma severidade da sarcopenia. E o teste de caminhada de 400 metros, que ele precisa andar 400 metros. E para falar que ele diminuiu essa performance física, ele não conclui esses 400 metros, ou ele demora mais que 6 minutos para poder concluir. Então, são testes fáceis e super aplicáveis na nossa rotina clínica. Mas, apesar de tudo, né, de trazer esse organograma, de trazer o algoritmo, a gente precisa ter atenção, né? Por quê? Porque nem todos os casos de sarcopenia existe perda de peso. Porém, toda perda de peso, eu preciso me atentar à sarcopenia. E por que eu trago isso? Porque hoje a gente sabe que existe a obesidade sarcopênica, né? O paciente, ele tem peso, mas tem diminuição da massa magra e da qualidade da musculatura, né? Com perda também de função. Então, essa figura, ela representa bem. Aqui eu tenho uma boa massa muscular, aqui eu já tenho a diminuição dessa massa muscular preenchida por esse espaço por tecido adiposo, né? E é importante novamente salientar que a sarcopenia não existe fenótipo, né? E o paciente, assim que ele chega para a gente, ele já pode, a gente já pode suspeitar de uma possível sarcopenia caso presente clínica. Bom, primeira coisa para pensar no exercício, na verdade, antes de prescrever o exercício, é a nutrição adequada, né? Então, saliento sempre que a equipe interdisciplinar ela precisa estar, né, acompanhando o paciente, principalmente esse paciente com quadro de sarcopenia, né?
E a Braskem, ele tem o consenso de nutrição e oncologia, né, que eles nos trazem que para a gente reabilitar esse paciente com sarcopenia, eu preciso ter uma adequada oferta de calorias, por vezes até hipercalórica, e também, principalmente, hiperproteica, né? Uma vez que eu tenho uma alimentação hiperproteica associada ao exercício, eu tenho resultados mais favoráveis em relação à hiperplasia e à hipertrofia muscular, né? E quando a gente fala de dieta hiperproteica, eu estou falando de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso, né? Então, isso nos traz como ponto principal e de atenção, né, para a gente começar a empregar o exercício físico. Muito se fala sobre a utilização de hormônios e anabolizantes, né? Mas hoje a gente não tem evidência fidedigna, né, para nutrição e oncologia. Então, ainda não tendo essa evidência, a gente não tem aplicabilidade, né? Uma das coisas que a gente sempre fazia, na verdade sempre faz aqui também, empregar o exercício físico, né, antes da ingesta hiperproteica. Então, o paciente faz o exercício físico, logo em seguida ele tem essa ingesta alimentar hiperproteica, né? E isso a gente faz a correlação até com indivíduos que fazem academia, né? Indivíduos saudáveis, que vão lá, fazem o exercício, né? E depois tomam sua proteína, seu whey, enfim. Então, a gente aplica essa realidade ao paciente ao paciente sarcopênico, né? Justamente pela melhor absorção da proteína pós-exercício. E, como eu disse, hormônios anabolizantes não tem nada comprovado ainda. Vamos para o exercício, né? Quando a gente começa a pensar no exercício, eu preciso estabelecer meus objetivos a curto e longo prazo. Qual é o efeito que eu espero? Eu quero trabalhar força, eu quero trabalhar resistência, até onde eu posso ir, né? Justamente porque a gente sabe que o exercício físico ele apresenta alguns efeitos, né? Durante o exercício. E para falar do paciente oncológico, eu preciso sempre ter o conhecimento dos exames laboratoriais, ver se eles estão aptos, né, para treino de força, treino de resistência. Eu tenho que me atentar à fadiga do paciente oncológico, né, que é aquela fadiga que persiste mesmo ao repouso. Então, isso tudo tem que estar no meu contexto antes de prescrever o exercício. E quando a gente fala da prescrição de exercício, eu trago mais um algoritmo, que é o FIT-P, né, onde o F determina a frequência, né? Qual que é a frequência da terapia que eu vou aplicar? 1, 2, 3 vezes por semana? Qual a intensidade, né? Quanto de carga? Qual o peso? Qual a distância que eu vou fazer o meu paciente percorrer, né? E a partir daí traçar essa porcentagem de esforço. O tempo. Quanto tempo de treino por dia? Quanto tempo de sessão? Não necessariamente a sessão tem que durar 50 minutos, né? A gente tá falando de um paciente facilmente fadigado. Qual tipo de exercício? Aeróbico, de potência, resistência, força? E o P vem para a progressão, né? Até porque a progressão ela faz parte do ganho de força. O músculo, daqui a pouco eu vou falar, ele se adapta fácil ao exercício. Então, a progressão ela é super importante. É importante que, independente do exercício empregado, eu preciso ter alguns pontos para fazer as avaliações durante o exercício e não levá-lo à fadiga, né? Então, eu tenho à disposição, né, algumas escalas como o Borg, eu posso ter o Carbonem, eu tenho o oxímetro, eu tenho sempre ali o esfigmo para poder mensurar a pressão. Então, ao mínimo sinal de estresse, a gente interrompe e a hora que o paciente volta ao seu basal, a gente pode retornar. Quando a gente fala de exercícios aeróbicos, né, eu estou falando de um paciente que nos permite, né, ganho de capacidades funcionais. Para pacientes oncológicos, a gente sabe que exercícios aeróbicos de intensidade moderada,
tem um melhor desfecho lá no fim do tratamento, falando de funcionalidade, capacidade funcional global, né? Em contrapartida, né, essa intensidade moderada, eu preciso trabalhar com cargas menores também para não levá-lo à fadiga. E é muito comum para exercícios aeróbicos eu utilizar, por exemplo, de ventilação não invasiva para uma sarcopenia grave. Isso eu consigo diminuir o consumo de oxigênio, né, a VO2, durante o exercício e também posteriormente a sessão em que eu submeti o meu paciente. Então, sempre empregando o algoritmo do FIT. Quando a gente fala de treino de força muscular, o treino de força ele é o mais indicado para pacientes sarcopênicos, né? Porque o treino de força muscular mesmo, o treino resistido, né? É ele que vai gerar hiperplasia e hipertrofia muscular, além de adaptações neurais, bioquímicos e também de densidade capilar. E aí, quando a gente fala de treino de força, eu tenho dois objetivos, né? Eu tenho o ganho de força propriamente dito, mas eu posso ter também o ganho de resistência muscular, uma vez que eu preciso avaliar, né, qual o meu objetivo a curto prazo. Para isso, eu preciso ter um referencial. E, geralmente, o referencial mais utilizado é a resistência máxima, né, o 1RM. E aí, quando eu quero trabalhar força, eu trabalho com uma carga um pouco maior, né, de 60% a 80% desse 1RM, e para resistência eu trabalho com uma carga um pouco menor, de 40% a 60% desse 1RM. Então, se eu tenho um paciente com uma sarcopenia moderada, né, que eu tenho que trabalhar a resistência, eu começo trabalhando o 40% do RM e vou evoluindo conforme terapêutica do paciente, até chegar lá nos 60% a 80% para ganho de força. Importante ainda frisar que, para força muscular, eu tenho que trabalhar um maior número de séries, né, e menor número de repetições. Isso para ganho de força. Quando eu falo número para ganho de resistência, eu falo do menor número de séries e maior número de repetições. Então, ele é inversamente proporcional. Existem aqueles pacientes, pessoal, que têm a sarcopenia grave e que não vai conseguir ter o movimento eficaz. Então, eu posso dispor, né, de algumas ferramentas, como a própria eletroestimulação, né, porque através da isometria eu também consigo trabalhar a força muscular, né? Outros fatores que são avaliáveis no treino de força desses pacientes sarcopênicos é o tipo de contração, como eu falei para vocês. Eu posso começar com uma isometria, posso incrementar mais carga num exercício concêntrico, no excêntrico. No excêntrico, a gente sabe que quanto mais devagar, mais recrutamento de fibra e, consequentemente, maior ganho de força. E quando a gente fala dessa velocidade que eu acabei de citar, a gente sabe que quanto mais lento, né, a gente tem um maior recrutamento. Então, consequentemente, um ganho de força melhor. E para a eficácia desse treino de força, né, é necessário progressão de carga, frequência e intensidade, né, que cabe muito aquele algoritmo do FIT, né, do FIT. Desculpa. E isso porque os músculos se adaptam facilmente, né, aquela carga incrementada, então eu preciso realmente ter um caráter evolutivo. É lógico que nem sempre eu vou conseguir evoluir, né? Às vezes, hoje eu consegui fazer 2 séries de 8 repetições com 2 quilos. Aí o paciente sai, vai para um ciclo de quimioterapia, amanhã ele volta e não consegue fazer 2 séries de 5 repetições com meio quilo. Então, tudo isso tem que ser friamente calculado, né? E respeitar o momento do paciente. Lógico, tendo sempre o intuito de evolução, de carga, frequência e intensidade. E o volume também, né? O volume justamente para a gente ter o efeito benéfico. Outra coisa importante para a eficácia do treino de força e resistência é a variação dos exercícios, né? Além dessa condição de adaptação muscular, o paciente ele relata melhor percepção, né? E a gente precisa saber, né,
que ele espera a todo momento, o que ele acha a todo momento. Então, existem várias formas de fazer variações de exercício. O que eu trago aqui no slide, por exemplo, é uma variação com o próprio TheraBand que todo mundo tem, né? Então, através do torque, enfim, a gente consegue deixar o exercício mais difícil, mais leve, né? Então, essa variação ela é muito importante. O ganho de flexibilidade ele é muito importante também, né? Mas para o ganho de funcionalidade é preciso ter o alongamento, né, com amplitude plástica, né, que é aquele mantido por mais de 30 segundos, porque esse tipo de alongamento, né, com essa amplitude plástica, eu tenho o aumento do número de sarcômeros em série, e aí quando eu associo ao treino de força, ao treino de resistência, capacidade aeróbica, eu tenho um aumento do número de hiperplasia e hipertrofia, né? Então, isso é um ponto muito importante a ser destacado. Pacientes que evoluem com DASH, né, com doença do enxerto contra-hospedeiro, pós-transplante de células tronco-hematopoéticas, o alongamento ele oferece benefícios primários e secundários ao paciente com DASH e sarcopenia, né? Primários porque vem disso que eu falei, né, do aumento do número de sarcômeros em série, e também por conta da própria condição da DASH, né, que vai fazendo a retração de tecidos contráteis e não contráteis. Então, eu consigo trabalhar a flexibilidade associada à força e também a manutenção de todos os tecidos. Bom, hoje a gente associa muito a reabilitação da sarcopenia ao público oncológico, né? Mas ainda faltam muitas evidências que linkem as duas coisas. É uma área muito promissora em pesquisa, né? A gente sabe que sarcopenia e oncologia, a identificação precoce tem resultados mais favoráveis, né? Porque quando a gente consegue fazer a identificação precoce, a gente tem uma resposta a curto prazo, né? E, consequentemente, a gente não deixa agravar esse quadro. E uma coisa que tem que ficar atento na cabeça de todo mundo é que a sarcopenia é uma condição muito mais comum do que se é avaliado, né? Pouco se avalia a sarcopenia e a gente precisa ter esse start de avaliação, né? E o melhor treino é aquele que associe, né, o treino de força, flexibilidade e capacidade aeróbica, né? Justamente porque a gente tem os objetivos dos pacientes oncológicos associados aos objetivos do paciente sarcopênico e aí, consequentemente, a gente consegue ter um desfecho melhor, melhorando a qualidade de vida do nosso paciente. Bom, era isso. Muito obrigado. Uma frase que eu sempre termino as minhas aulas, da grandiosa Cicely Saunders, né? Que os pacientes sabem que não somos deuses, apenas pedem que não sejam abandonados. Fica os meus contatos e fico à disposição, Ana.